Menos de 24 horas de assumir, o Donald Trump já revogava uma lei, aquela que proibia o TikTok, que já tinha saído do ar, mas por apenas 10 horas. Mas isto é possível no país do império das leis, justamente os Estados Unidos? Sim, tanto é que aconteceu. Mas eu quero falar mesmo dos livros que eu li sobre o Donald Trump. Entre eles está Fogo e Fúria, quando ele prometeu invadir, não só invadir a Coreia do Norte, como destruí-la em pedaços. É fácil a gente falar sobre a contradição dos outros, sem perceber que nós mesmos somos um mar de contradições. Mas essas do Trump, não é? A gente percebe que ele constrói toda a sua biografia política em cima dessas contradições. E aí é que nasce a minha curiosidade. Como é que o Trump, que tinha prometido destruir a Coreia do Norte, um pequeno país, com a fúria e o fogo dos Estados Unidos, ele, pouco mais de um ano depois, se encontra com o presidente da Coreia do Norte, o pequenininho, quase metade do tamanho do Trump, Kim Jong-un. Neste vídeo aqui, do dia 19 de setembro de 2017, o Trump tinha ali assumido há uns 3 anos seu primeiro mandato. Trump, por seu turno, ameaçou ontem. He has been very threatening. Ele tem feito muitas ameaças para além do normal e, como eu disse, eles serão confrontados com fogo, fúria e, francamente, com um poder como este mundo nunca viu antes. A reação do presidente dos Estados Unidos surge na sequência deste artigo do jornal Washington Post, segundo o qual membros dos serviços secretos americanos reconhecem que a Coreia do Norte desenvolveu ogivas nucleares que pode disparar com os mísseis que possui. Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano e escreveu com isso uma importante página na história das relações entre os países. O momento histórico ocorreu durante um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois líderes discutiram a retomada das negociações sobre o programa nuclear de Pyongyang. Mais de um ano depois do encontro em Singapura, os dois governantes se reuniram na zona desmilitarizada que separa a península desde o fim da Guerra da Coreia. Na verdade, era o segundo encontro já do Trump com o presidente da Coreia do Norte. Seja como for, essa história de contradições também a gente tem que ter uma certa calma, né, na análise, porque todos nós somos contraditórios. Agora, aqui o Trump fatura bem nessas contradições. A gente tem que tirar o chapéu. Mas voltando aqui ao livro do jornalista, deixa eu ver o nome dele aqui, Michael Wolff, escrito por um conhecido jornalista de celebridades de Nova York, o Michael Wolff. O que diz o Michael Wolff, né? Trazendo entrevistas com dezenas de pessoas que acompanharam de perto o cenário eleitoral e o primeiro ano da presidência de Donald Trump, o livro causou alvoroço no governo com a quantidade de informações inéditas e desabonadoras sobre Trump e sua família. Em resumo, a imagem de Trump apresentada é de alguém volátil, despreparado e até louco, em uma das passagens divulgadas previamente no jornal The Guardian. O Wolff, é claro, ele era um despeitado com o Trump. Ele tinha, a gente vê que os jornalistas também são muito orgulhosos e não querem levar desafio para casa. Mas o Trump, apesar de suas contradições, acabou deixando o Michael Wolff para trás, tanto é que ninguém fala mais nele e só fala no Trump. Mas eu vi outro livro sobre a personalidade do Donald Trump, escrito por quem?
pelo seu ex-assessor de segurança nacional, o John Bolton. Está aqui ele, não é? É um jornalista, não é, que se transformou quase que num cientista político e assessor presidencial. Ele chegou a ser embaixador nas Nações Unidas. Então, o que diz? Livro de John Bolton faz 4 revelações sobre Trump nas polêmicas memórias, né, que esse ex-assessor falou. Com o título, aqui fala em o quarto onde aconteceu, eu diria que a tradução está um pouco errônea, que seria a sala, que a chama o gabinete, onde aquilo aconteceu, a sala onde tudo aconteceu, de 577 páginas. Quais são esses pontos, esses 4 pontos? Primeiro, Trump buscou apoio da China para garantir sua reeleição. Isso o Bolton falando. 2, invadir Venezuela seria legal. Terceiro, ajudar os ditadores. Obsessão por reeleição, que é o 4º ponto. Uma nota importante sobre esse John Bolton, que é um tipo, não é, que é um falcão daqueles totalmente desabridos. Olha, há 10 anos atrás ele já falava em ir para os Estados Unidos invadir o Irã. Para falar sobre a invasão da Venezuela era muito menos, mas foi por causa exatamente dessa loucura dele em tentar invadir militarmente a Venezuela que o Bolton teve de renunciar, porque o Trump disse que eu não vou trabalhar com um louco. Então, essa não é mais ou menos o perfil do John Bolton, que hoje é uma espécie de assessor, de conselheiro do Partido Democrata, apesar dele ser um republicano de raiz. Outra contradição, não do Trump, mas do Bolton. Mas voltando ao ponto inicial, vamos à notícia do retorno do TikTok em menos de 10 horas, dele sumir do mapa lá nos Estados Unidos. Porque hoje, dia 19, é exatamente o dia em que entra em vigor essa lei dos Estados Unidos, aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara e sancionada pelo atual presidente. O atual presidente que deixa o cargo justamente hoje, não é? O Joe Biden. Aqui nesse site O Poder 360, Trump anuncia retorno do TikTok nos Estados Unidos. O presidente eleito afirma que a medida será condicionada a uma joint venture, ou seja, que os Estados Unidos comprem pelo menos 50% do TikTok, que é totalmente chinês, da empresa chinesa ByteDance. Isso aí já é outro recuo dos Estados Unidos, já que o Congresso, o poderoso Congresso americano, tinha estabelecido que se o TikTok não fosse vendido 100%, a uma empresa americana, que todo mundo acha que é o Elon Musk que vai assumir, e parece que é verdade, né? Porque já inclusive estaria mandando no próprio TikTok há algum tempo. Então vamos lá o que diz mais essa matéria de O Poder. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar neste domingo que o TikTok será reativado no país. O aplicativo estava banido por causa da nova legislação federal que obrigou a ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, a vender a sua operação no território norte-americano. A partir de hoje, o TikTok está de volta, disse Trump em comício de vitória no Capitol One Arena, em Washington, na véspera de sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos. Mais cedo, o republicano havia escrito em sua rede social, a Truth Social, que emitirá uma ordem executiva no dia 1º do novo mandato, que é hoje justamente, né, quando ele assume, dia 20 de janeiro, para adiar a proibição do aplicativo. Então, o Trump derruba ali com aquelas suas contradições todas, não é?
muitos mitos, inclusive dessa de os Estados Unidos serem o império da lei. Mas que império é esse se uma lei é revogada por um presidente antes dele assumir o mandato? Revogada, claro que na prática, porque dificilmente haverá qualquer outro tipo de decisão, seja parlamentar ou até de assessores ou de gente poderosa ou das grandes big techs que venham a revogar essa decisão do Trump, que é outra contradição também por parte do próprio presidente, o novo presidente dos Estados Unidos, porque foi ele que, no seu primeiro mandato, baixou uma ordem executiva, que é lá como se chama os decretos, proibindo a existência do TikTok nos Estados Unidos. Mas o TikTok, como sempre, recorreu à lei e derrubou aquela ordem executiva do Trump. Mas só que ele evoluiu com a campanha e descobriu que o TikTok é justamente aquele tipo de aplicativo que penetra na juventude, a chamada geração Z. E foi lá onde o Trump teve muitos votos. Ou seja, o TikTok ajudou a eleger o Donald Trump.